Bom dia, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos deu hoje, para a honra e glória dele. Que seja esse dia maravilhoso, abençoado, como ele planejou para nós, né? E eu gostaria de chamar a Camila para fazer uma oração inicial por nós e orar pela Giovana, tá? Que é a ministrante da palavra. E deixe Deus lhe usar, Camila. Pai, Senhor, a todos, bom dia. Espírito Santo de Deus, mais uma vez entramos na Tua palavra, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Deus, nesse devocional. Guarda aqueles que já estão aqui, Senhor, e aqueles que vão entrar para ouvir a Tua voz, Senhor, meu Deus. Abençoa a Giovana, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra. Usa ela, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, assim, já te agradecemos por esse dia maravilhoso que vamos ter na Tua presença, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Giovana. Deixe Obrigada. Deus lhe usar. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Eu sou Giovana. Eu faço parte da Presença de Deus. E eu sou daqui de Manaus, né? E eu tenho uma imensa alegria em poder fazer parte dessa devocional no dia de hoje, porque eu costumo falar que a gente não sabe realmente os dias de amanhã, né? O nosso dia amanhã ninguém sabe, nem eu nem você, mas Deus ele já tinha planejado isso desde a criação do mundo, porque Ele é onipotente, onipresente, né? Ele é onisciente, Ele é eterno. Então, ainda que a Amália, Deus tocasse no coração dela e dissesse assim, não, hoje não é Giovana, na agenda de Deus já estava, né? Porque o Espírito Santo ele trabalha com as coisas impossíveis, as coisas que a gente nem imagina, né? Eu quero honrar o nome do Senhor essa manhã e uma manhã de sexta-feira, né? Final de semana, tá entrando aí. E eu perguntei ao Senhor que palavra eu traria, né? E Deus me deu essa semana uma experiência incrível, né? E eu tenho certeza que se Deus colocou essas pessoas, vocês que estão aqui hoje, para ouvir isso, certamente isso também já pode ter acontecido com vocês, né? E é uma palavra assim que é forte, mas assim é profunda porque ela mexeu muito comigo essa semana, né? Primeiramente, eu queria, se você puder abrir sua Bíblia, são duas passagens, tá bom? Em Mateus 13, né? Que fala sobre a parábola do semeador, tá? Bom, eu vou ler aqui rapidamente, tá bom? Bem dinâmica. São duas passagens que eu quero trazer para vocês, mas primeiramente eu quero trazer Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, ele se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porém, não tinha terra funda, né? Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Né? E a outra caiu em terra boa e deu fruto a 100, a outra a 60 e a outra a 30. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Bom, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Eu vou trazer aqui um testemunho para vocês, né? Eu sou cristã desde quando eu me entendo por pessoa, né? Tenho consciência. Eu lembro que eu desde criança eu já estava sendo encaminhada
a casa do Senhor, né, a conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, mas eu posso afirmar para vocês que filho de crente não é crentinho, né? Filho de crente não significa que ele vai... a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho andar, que ela deve andar, e quando ela for velha, adulto, ela não vai se desviar. Isso é uma verdade, porque uma vez que você tem o Espírito Santo de dentro de você, querendo ou não, ele está ali te ajudando, né? Nas suas lidas, nas suas dificuldades. Bom, por que eu trouxe essa palavra, né? Porque essa semana que se encerra praticamente dias úteis hoje, né? No domingo, eu fui para um culto, para o culto onde é a minha igreja, e eu recebi uma palavra poderosa do Senhor, inclusive uma profecia, né? Que eu tenho certeza que eu ainda vou compartilhar com vocês. Então, assim, Deus falou poderosamente comigo naquele dia, né? E apesar de que nós sabemos que todos os dias nós temos que nos revestir da armadura do Senhor, isso é inegável, a gente não tem como fugir da luta, porque todos os dias nós estamos em guerra, todos os dias nós estamos em guerra, né? A palavra do Senhor fala que em 1 Pedro 5:8, que fala assim, ó, sede sobrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra do Senhor, Deus já escolhe a palavra dele para cada um de nós, né? Eu tive essa convicção no meu coração, que apesar dela ser genérica para todo mundo, nós sabemos que Deus fala individualmente com a gente através da sua palavra, né? Então, assim, eu recebi uma profecia domingo do Senhor, e na segunda, o que aconteceu? Na segunda-feira, você sente o mover espiritual. Não tem como. Um dia você amanhece angustiado. Todo mundo tem esses sentimentos. Tem dias que você amanhece com angustiado, tem dias que você amanhece com preocupações, tem dias que você amanhece com uma situação que talvez naquele momento seja impossível de ser concretizada, um pagamento de um boleto, uma situação desafiadora na nossa vida, né? E o que aconteceu comigo, né? Foi justamente nessa palavra, né, da semeadura. E naquele momento eu achava que aquela palavra, né, a gente na cabeça, a gente, poxa vida, esse daí é o semeador, a pessoa que sou eu, é você, que vai levar a palavra do Senhor para outras pessoas, né, e que a semente, ela é lançada em campos, independentemente se a pessoa não é escolhido o campo, né, ela vai sendo lançada. Você vê que Jesus, ele faz questão de dizer, olha, ele saiu pelo caminho e foi semeando, foi lançando semente, né, quem quiser... Alguém vai receber essa palavra, alguém vai tomar posse dessa palavra para si e vai fazer dela morada, né? E o que aconteceu nesse momento, né? A gente sabe que algumas sementes ainda caíram em terrenos bons, né? E uma semente caiu em terreno bom e as outras sementes caíram em terrenos que era impossível que elas continuassem a crescer, né? A palavra de Deus fala que a semente que caiu em terra rochosa, ela até brotou bem mais cedo que as outras, né? Mas ela não prosperou. E o que eu venho trazer para vocês hoje? Que muitas das vezes, né, nós temos a palavra do Senhor falando para nós, né? A gente está falando de falar para outras pessoas. A gente recebe uma palavra e a gente não vigia o nosso adversário, que quer roubar essa palavra das nossas vidas. A palavra de Deus fala aqui em 1 Pedro 5,8 que nós sejamos sóbrios, que o Senhor, né, ele já avisou que Satanás, ele é o nosso adversário, que vem para roubar, matar e destruir. E às vezes Deus te entrega uma palavra, te entrega uma profecia, e no dia seguinte que você recebe aquela profecia, não é que você vai ser... que Deus vai arrancar aquela profecia de você, que vai cumprir, ele vai cumprir o que ele prometeu. Mas por causa das nossas emoções, por causa das situações, por causa do diabo, ele tenta atrasar, né? Para que aquela promessa chegue e você perca essa palavra.
Quantas vezes Deus deu, olha, vai acontecer isso, você tem uma palavra profética na sua direção, mas devido à situação, você recebe aquela palavra, você toma para si, mas no outro dia acontece uma situação e você acaba perdendo todo, né? Todo o direcionamento daquilo que Deus te deu. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, né? Então, eu recebi uma promessa do Senhor e Deus falou para mim que isso iria acontecer em tempo recorde. E eu guardei aquilo no meu coração, né? E eu falei, Senhor, eu falei assim, Senhor, que isso se cumpra em tempo recorde, conforme diz a tua palavra. E no outro dia, o que aconteceu? Uma situação bem desafiadora, né? Eu tenho uma irmã mais nova e ela não crê em Jesus, apesar de que ela já foi evangelizada junto comigo. Ela, infelizmente, como é que eu posso falar? Ela decidiu seguir o caminho da Umbanda, né? Enfim, da feitiçaria. E, de uma certa forma, ele se levantou muito grandemente contra os cristãos, né? E principalmente contra a nossa casa, contra a minha casa. Mas eu creio que o Senhor, ele é poderoso e ele é fiel para cumprir todas as palavras que ele prometeu para mim. E o que acontece é que na segunda-feira, um dia depois, né, de manhã eu senti aquela opressão, Senhor, hoje é um dia de guerra. Então a oração que eu fiz, olha, preste atenção, que isso é poderoso na nossa vida. Eu li Efésios 6 e pedi para o Senhor para ele me revertir da armadura dele. Só que eu fiz algo a mais. Eu pedi a ele, Senhor, eu não sei a guerra que hoje o Senhor vai se levantar contra mim, porque o leão está aí. Eu senti aquilo, sabe, muito forte. E eu falei, Senhor, eu quero te pedir que hoje o Senhor troque minhas armas espirituais. Troque minhas armas e me coloca como guerreira valente do teu exército, porque eu sabia que a luta ia ser grande. E pela manhã, né, aconteceu um fato desafiador para mim, porque essa minha irmã, ela veio com afronta, porque Satanás, ele conhece, assim, né, uma vez que você fale, ecoa no mundo espiritual, a sua palavra, ela vai ecoar anos e anos para a eternidade, essa palavra jamais vai voltar para dentro de você. Se você fala no mundo espiritual, troca minhas armas, e sem medo, tá, gente? Sem temor, porque o nosso Deus é poderoso e contra ele as trevas não prevalecerão, né? E quando você fala isso no mundo espiritual, ela ecoa para todos os cantos, né? Então, assim, ali eu estava preparada para uma guerra. E eu creio em vocês, veio com muito peso, veio assim, a minha irmã se levantou como um leão mesmo, né, para me afrontar. Afrontou o Deus vivo, e naquele momento por alguns segundos, assim, eu percebi que na hora, você, no calor das suas emoções, você não vai entender que aquilo é espiritual. Você vai querer agir com suas forças, vai querer falar. Então, assim, no mesmo momento, como eu me pedi para o Senhor para trocar minhas armas espirituais naquele momento, sabendo que Satanás estava se levantando por mim, naquela hora eu clamei, Senhor, tu vais deixar que um incircunciso, né, se levante contra o Deus vivo, e assim, naquele momento, Deus falou para mim no meu coração, contra essa pessoa, você não vai poder usar de armas de guerra, você vai usar palavras de amor, porque assim como eu te amo, eu também a amo. Então, Satanás, ele vai querer te roubar daquilo que... E essa pessoa, ela disse que... Ela falou assim, eu estava com uma discípula aqui, né? Que é a minha sobrinha, né? Inclusive, que era no feriado. E a minha sobrinha ouviu, assim, um pouco, né? Dos calor das emoções, porque não era pessoalmente, era por telefone a discussão. E ela falou assim para minha sobrinha, olha, saia desse aprisco. A minha irmã falou, saia desse aprisco, porque você está sendo enganada.
que Jesus, ele não existe e você está sendo enganada. E aqui, mais uma afronta, né? Então, assim, qual seria a minha reação? Era defender Deus, mas Deus não precisa de defesa, não precisa de defensor, né? Então, Deus precisa somente do nosso coração disposto a amar o ser humano, nosso próximo. E muitas das vezes, as afrontas que nós vamos receber de Satanás, ele vai colocar as pessoas que a gente mais ama nessa terra. Vai colocar um marido, vai colocar um filho, vai colocar um irmão, vai colocar uma pessoa mais próxima de você, algo para te ferir e para que você entenda que Deus não está se movendo naquela situação, te roubando aquilo que ele te prometeu, que é a promessa, que é a profecia que ele te entregou. E Deus, eu percebi no meu coração que Deus não vai se mover pelas minhas emoções. Porque de manhã eu orei, Senhor, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Deus, ele é a justiça. Ele não vai se mover pela minha, né, aquele estado de sentimento que eu estou naquele momento. Ele vai se mover por justiça. E eu falo para você que as adversidades, elas vão vir todo o tempo, em todo o tempo. Mas a palavra de Deus fala que nós somos muito mais, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não temos o que temer. Quando eu comparei, né, o leão com... O leão, ele é um animal que ele espera a presa, né? Ele espera aquele que está enfraquecido, aquele que está com as emoções, aquele que está afastado do bando, aquele que está doente emocionalmente, trazendo para o nosso dia a dia, que está se deixando permitir pelas visitações, né? Das situações, porque todos nós vamos ter problemas, todos nós, sem exceção, né? Mas como é que nós devemos nos proteger, né, desse leão, desse ataque de Satanás? Primeiramente, vigiando as nossas emoções, porque elas vão desencadear situações. Uma vez, eu falando com uma intercessora, e ela falou assim para mim, Giovana, as nossas almas são plasmáticas, ou seja, toda vez que Satanás, ele não tem o poder de te seguir e ele vai colocar ao derredor, mas toda vez que você tem uma emoção, um desequilíbrio, uma crise de raiva, uma crise de sentimentos tóxicos, você vai soltando isso, né? E Satanás, ele se aproveita dessas situações e colocam pessoas, porque usaram as pessoas para aquela situação. Nós temos isso muito claro. Quando Jesus nasceu, Satanás usou pessoas, ele usou Herodes para tirar a vida dos primogênitos, né? Quando Jesus estava pregando, ele usou aqueles fariseus, aquelas pessoas para acusarem. Então, Satanás, ele só vai se mover através de pessoas para nos afetar. Ele não vai se materializar aqui na nossa frente, né? Porque ele precisa de um corpo para estar na nossa dimensão. E quem que ele vai usar? Ele vai usar as pessoas mais próximas, né? Aquelas pessoas que conhecem os teus sentimentos, aquelas pessoas que talvez até conheçam as suas dificuldades. Mas o que eu quero deixar para vocês é que Deus, ele jamais vai nos abandonar. E aquilo que ele falou na sua palavra, ele vai prometer e ele vai cumprir. Então, na minha situação, assim que nós começamos, nós começamos a dizer para minha irmã que nós amávamos, que Jesus a amava, que Jesus estava esperando por ela. Gente, era uma situação assim fora do comum, saiu do natural. E nesse mesmo momento houve um cessar de voz da parte dela e ela começou a ouvir. Eu sei que ainda não alcançou a semente no coração dela através do amor. Eu sei que ali já houve o início de tudo. E se hoje ela está enganada, né, por Satanás,
Se ela está hoje no aprisco do inimigo, eu creio que o Senhor vai fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então, eu descobri que nós podemos sim ser roubados. A palavra da semeadura, ela não é somente para as pessoas que nós vamos pregar, ela não quis aceitar Jesus, não. Aquela dali ouviu falar, mas desviou. A palavra da semeadura está para nós, quando nós recebemos a palavra do Senhor. E por causa das nossas emoções doentias, por causa das situações que nós somos levados para os dias a dias, nós acabamos sendo roubados da palavra do Senhor. Nós acabamos sendo saqueados, nós, cristãos, nós somos servos de Deus. Então, nós temos que vigiar o tempo todo, como diz em 1 Pedro 5:8. O diabo ele não está preocupado com aquele que está lá na rua, aquele que está ali no bar, naquele que está hoje saindo do motel, se prostituindo. Não. Ele está preocupado comigo e com você, que tem promessas do Senhor, que tem algo que o Senhor deixou de mais poderoso, que é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, que nos faz mais que vencedores. É essa pessoa que ele está preocupado. Entendeu? Que ele está lutando de dia e de noite para tirar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tem preparado para mim, tem preparado para sua casa, tem preparado para os seus filhos, para o seu marido. Que nós sejamos inteligentes, sábios no Senhor, para entender que quando nós percebermos que nós vamos ser roubados da palavra do Senhor, nós tenhamos força para dizer: sai daqui, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. E não deixar que Satanás venha roubar aquilo que o Senhor já nos entregou por herança. Essa palavra que eu tinha para falar hoje, ela é rápida, porque ela mexeu muito comigo. E eu deixo para vocês: sejam sóbrios e vigilantes. A Bíblia fala: desperto como uma serpente, manso como uma pomba. E as demais coisas, tudo Deus vai completar na nossa vida. Amém? Cadê a Mária? Amém. A malha caiu. Ela Caiu, né? Caiu. Mas a sua palavra é muito interessante. Essa palavra que o Senhor trouxe, né, aos nossos corações hoje pela manhã. É como uma guerra mesmo. É uma guerra mesmo, né? O Senhor se levanta para nos abençoar, nos levanta para nos dar uma palavra, nos dar uma direção. O diabo automaticamente, o inferno, ele se levanta para que aquilo não se cumpra. Porque Exato. no Senhor está a verdade, está a luz, está o caminho. E o diabo, ele quer tornar tudo que o Senhor nos fala, nos direciona, numa inverdade. Ele quer te arrancar do nosso coração essa verdade e tornar o nosso Deus como mentiroso na nossa vida. O diabo, ele quer que jogar na nossa cara que tá vendo, te falou, mas não cumpriu. Mas na realidade, muitas vezes não cumpriu porque nós, a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir na nossa vida. Aquilo que o Senhor nos promete, ele sempre vai se cumprir. Mas como o diabo, infelizmente, ele consegue retardar isso na nossa vida, ele começa a colocar o Senhor como mentiroso. E às vezes muitos cristãos hoje estão entrando nessa onda que aquilo que o Senhor falou não se cumpriu. Mas nós, às vezes, estamos igual o povo no deserto, né? O Senhor tem uma palavra, tem uma direção, e nós estamos rodando, murmurando, reclamando, vendo os prodígios, vendo os milagres, vendo as coisas acontecendo no nosso dia a dia, livramento de Deus, palavra de Deus, e nós estamos ali murmurando ainda e rodando. E que nós possamos ser realmente vigilantes em todo o tempo. E nós, como seres espirituais, porque eu tinha uma mania de falar assim: nossa, mas o povo espiritualiza tudo, mas todo povo espiritualiza. E, na realidade, um dia eu ouvi uma palavra e realmente nós temos que espiritualizar tudo, porque nós não somos daqui. Tudo é espiritual. Não tem nada carnal em nós. Se tem alguma coisa carnal em nós, nós estamos errados.
Então, o diabo, ele me cegou um tempo com essa inverdade, que tudo é espiritual, não. E nós, como seres espirituais, nós conseguimos sentir quando o inimigo está perto, quando o inimigo está Sim, rodeando. Nós conseguimos ter essa noção. O Senhor nos avisa através de sonho, através de uma palavra, através de um sentir diferente. Opa, aqui em casa hoje está esquisito. A gente consegue sentir. Se você tiver no espírito, você consegue sentir. E quando nós conseguimos sentir, gente, nós temos uma arma poderosa que é a palavra. Começamos a declarar a palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sabe? E se sua irmã se levantou ao ponto e tem se levantado ao ponto, isso significa que é ponto para nós, né? Ponto para o reino, porque nós estamos certos. Porque o diabo ele não é ia levantar verdade. contra algo É, que não. Como diz um amigo meu, eu guardei essa frase porque eu achei essa frase muito interessante, engraçada, mas muito interessante. Ele falava: sua cabeça tem que estar valendo ouro lá no inferno, gente. Ela tem que estar valendo ouro no inferno. O diabo tem que levantar de manhã, na hora de você acordar, e falar assim: nossa, mas fulano acordou. Vai lá. E isso é uma verdade. E o diabo, e nós temos que, sabe, nos alegrar. Aí a gente entende a palavra, né? Que na adversidade nós temos que nos alegrar, ser perseverantes, nos alegrar. Quando, né, nós estamos em luta e guerra, por quê? Por causa dessa verdade. Porque se o diabo tá doido com nós, é porque significa que o negócio tá tudo certo. E ele tem que ficar doido mesmo, tem que ficar babando mesmo, irritado com a gente, como diz meu amigo, nossa cabeça tem que estar valendo ouro lá no inferno. O diabo tem que ver quando a gente acordou e falar assim: não, fulano acordou, nossa, vai lá tentar fazer alguma coisa, porque senão ele vai fazer um estrago no inferno. O nosso papel é esse, fazer um estrago no inferno. Nós é temos isso aí. as armas corretas na nossa mão, que é Bíblia, né, oração, jejum. Nós temos palavra que nos reveste, como aí você ditou em Efésios 6. Nós temos tudo, gente, nós temos, como se diz, nós estamos com a faca e o queijo na mão. E nós não podemos esquecer que o Senhor nos orienta todos os dias para que a gente seja vigilante. Porque se o Senhor nos orienta, seja vigilante, porque Ele sabe que nós vamos vacilar uma hora. Ele sabe que uma hora a gente vai meio que, ai, eu tô meio cansadinha, acho que eu vou ali descansar. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser vigilantes em todo Todo tempo. Todo tempo. Sabe? Eu costumo dizer assim, ó, que se eu levantei, ai, com o corpo ruim, sabe? Eu tenho esse termômetro, eu já até comentei com a Armália. Toda vez que eu fico meio assim, ai, que preguiça, ai, que vontade, ai, não quero pegar nesse telefone, não quero fazer nada. Quando eu me posiciono, eu vou sim. Eu vou, porque se o diabo tá me tentando barrar nessa área, é porque eu tenho vitória nessa área. Eu vou levantar e vou. E eu isso levanto e aí. vou, eu fecho um cadastro. Geralmente eu fecho um cadastro. Gente, geralmente, falando em plano de Deus, eu fecho um cadastro. Geralmente eu tenho uma palavra de Deus para dar para alguém ali naquele meio caminho. Geralmente acontece algo que o Senhor fala comigo assim, tá vendo? Um dia eu até falei com a Amália, não, Amália, tá vendo? Se eu tivesse me seguido aquilo ali, se eu tivesse retrocedido, se eu tivesse escolhido ficar na cama. Gente, como é bom levantar pela manhã e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem ligar o Google Meet e ouvir uma palavra de Deus, mas ela é, assim, alcançada pelos afazeres. Se eu não vigiar, eu levanto 5:30 da manhã, todos os dias. Eu tenho meu devocional, arrumo minha filha para a escola. Se eu não vigiar, nesse mexer aqui, vou pôr roupa pra bater, vou adiantar o almoço, eu levanto 5:30, nem meu devocional eu faço, porque o diabo ele vai tentar roubar o quê? O meu tempo. Vai colocar assim, nossa, corre porque já tá dando tantas horas. Tem que colocar a roupa bater, daqui a pouco tem que buscar ali na escola, porque daqui a pouco tem que fazer isso. Gente, ele é o tempo todo, ele não se esquece de nós. O tempo todo ele tá ali tentando nos rebentar, tentando estragar, tentando roubar nossa paz, tentando roubar o nosso tempo. E a coisa que ele mais quer hoje na nossa vida é roubar o nosso tempo precioso com o Senhor. Porque se ele rouba o tempo precioso com o Senhor que nós temos, ele rouba a palavra que o Senhor tem para nós. Ele rouba as armas que ele tem para nós naquele dia. Hoje, a palavra para nós hoje é vigilância. Para todos nós que estamos nesse grupo. É vigilância. Vigilância. Até você deitar na cama e fechar os seus olhos para acordar no outro dia, se assim o Senhor nos permitir, né? Que o Senhor pode voltar para nós hoje, né? Amém. Jesus pode voltar para qualquer um de nós. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se nós vamos estar participando. Então, nós temos que estar hoje vigilantes. Eu não sei, o Senhor tem colocado isso no meu coração. Vigilância. Vigilância. Sabe? Repreender espírito de morte. Sabe? Pensamentos negativos. Lutar contra essas situações. O Senhor tem falado muito forte no meu coração hoje.
sabe? Que o Senhor tem dado livramento de morte para alguém, ou para um dos nossos. Então, vigilância, 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 em todo tempo, vigilância. Se revista mesmo hoje, sabe, com as armas do Senhor. Peça para o Senhor nos guardar, nos revestir, revestir os nossos, revestir meu marido que agora está na estrada, em trabalho, viajou para uma outra cidade. Guardar a nossa família, guardar os nossos. Essa é a palavra do Senhor. Vigilância. Vigiem. Vigiem em todo o tempo. Hoje, a partir desse momento que o Senhor nos deu essa palavra, vigilância. Às vezes, é Giovana, né? Que pregou? É. Giovana. Às vezes, Giovana deve estar assim, Senhor, mas por que eu dei essa palavra? Por que o Senhor trouxe essa palavra? Porque o Senhor sabia que no dia de hoje alguém precisava ouvir que ele tem que ser vigilante em todo o tempo. Em todo o tempo. E vamos ser vigilantes em todo o tempo. Amém, gente. Amém. Gente, travou aqui, mas eu já estou de volta, tá gravando aí, tá? Rosângela, que Deus abençoe sua vida, sua família grandemente. Quando você puder trazer esse testemunho, nós vamos estar abertos aqui para lhe ouvir em nome de Jesus, tá? Tudo em nossa vida é em nome de Jesus. Até as dificuldades tem que ser em nome de Jesus, porque Ele está cuidando de nós, né? Alguém mais quer falar uma palavra? Alguém mais quer dar um testemunho? Alguém mais quer abrir o coração? Aí hoje eu quero ouvir corações hoje. Depois eu conto o meu coração para vocês. Amém, bom dia. Bom dia. Eu entrei um pouquinho atrasada, peguei só o final ali. Mas eu estava diante desse final, vendo a irmã falar, né? E algo assim que na hora, quando ela estava falando a respeito do leão, né? O Espírito Santo me lembrou de algo que na palavra, assim, que fala assim, que o diabo está ao nosso redor como um leão que ruge. Mas eu entendo assim que o diabo, ele se parece, mas ele não é o leão, porque o leão é Cristo. Então que a gente mantenha isso vivo no nosso coração, porque o diabo, ele pode se fazer de leão, ele pode querer nos amedrontar, ele pode querer se parecer, mas o leão é Cristo. Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão que ruge, né? E aquele que está, né, assentado, ele que é o digno de abrir os 7 selos. Então que a gente tome posse dessa palavra, porque, como a irmã falou, as dificuldades nós sempre vamos ter. E toda vez que nós estivermos posicionados em Cristo, que nós estivermos posicionados no Senhor, o diabo sempre vai querer contra-atacar. Quando nós nos posicionamos em oração, quando nós nos posicionamos por uma vida, por uma alma, por um ministério, né? Seja o que for, o inimigo sempre vai querer nos contra-atacar. Ele vai querer nos confrontar, ele vai querer nos paralisar de qualquer forma. Mas se nós estivermos firmes, a Elaine falou ali de Efésios 6, nós temos que revestir a todo tempo das armaduras do Senhor, e enfrentar qualquer situação. E porque o mundo espiritual, ele é real, ele é tão real quanto o mundo natural. A diferença é que alguns não conseguem ver. Mas ele está aí. Só que nós não podemos, eu aprendi a duras penas e a muitas dificuldades, que nós não podemos dar todo o crédito para o maligno, não. Porque o nosso Deus é mais. Deus já nos deu um inimigo derrotado, o diabo já está condenado, ele só não está amarrado. E isso compete a nós fazer. Compete a nós, como mulheres de Deus, como filhas do Senhor, como mulheres do reino, nos posicionar e repreender o mal da nossa vida. Porque se a gente vê assim, ó, está consumado. Cristo já fez tudo que tinha que ser feito em relação ao diabo, ele já tem uma condenação. Então, assim, que a gente, é uma palavra forte, eu gosto muito sobre batalha espiritual, né, sobre essas questões, assim, me chama muita atenção, eu estudo bastante sobre isso. Então, minhas irmãs, assim, a oração, porque eu entendo, assim, que a oração, a intercessão, a profecia, as revelações, elas estão muito interligadas, porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós dedicamos tempo em oração, mais o Senhor revela os seus mistérios para nós. E mais a gente aparece no mundo espiritual, né? Os céus vão nos ver, os anjos vão nos ver, mas o diabo, as potestades, os demônios, né, eles vão nos enxergar. Mas quem está ao nosso redor são os anjos. E eu entendo assim que quando nós, né, já aconteceu comigo, eu creio que eu sou semente, eu sou fruto de alguém, né? Eu não nasci em berço cristão, eu me converti há uns anos atrás, então
E eu tive, assim, um coração muito endurecido. Eu já fui uma mulher muito dura. E eu não tinha meu coração preparado para receber certas sementes de amor. O que eu achava que era amor era uma visão distorcida, porque eu era uma mulher adoecida, de um temperamento adoecido que não era controlado pelo Espírito Santo. Então eu vejo que às vezes nós vamos lançar sementes nas melhores das intenções. E hoje, né, muitas pessoas, Dani é uma bênção e tal, mas eu sou fruto de uma semente lá atrás, há 8 anos atrás. Hoje eu estou frutificando num outro lugar, com outros pastores, com uma outra liderança, mas que a gente não desanime de semear. Porque talvez aquele solo que a gente está semeando, ele não está totalmente pronto para receber e para frutificar naquele momento. Mas toda semente que a gente lança no reino, uma hora ou outra ela vai florescer, ela vai dar frutos. Eu creio nisso, sabe? Eu creio, assim, que a gente não deve desistir de ninguém. Eu não sei se todas aqui são, né, nasceram em berço cristão. Eu não nasci em berço cristão. Eu sou a única convertida da minha família, eu e a minha casa. E nem meu esposo era. Quando eu conheci meu esposo, passei, assim, nossa, muitas lutas, e aí, às vezes ainda passo, porque ele está começando na fé. Então, foi situações difíceis, de batalha mesmo, de muito choro, muita lágrima, e muitas situações. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, que as sementes estão começando a dar frutos. E a semente, primeiro, ela morre. Se a gente parar para ver uma semente lançada, ela primeiro ela vai morrer. Ela vai descer lá no solo, lá embaixo, para depois ela crescer e começar a dar frutos. Para depois ela florescer. Então, minhas irmãs, que a gente não desista, de ninguém, que a gente, né, seja nossa mãe, irmã, pai, irmão, porque eu não desisto da minha família. E não vou desistir nunca, porque eu quero me encontrar com eles do outro lado. Nós somos, que nem ele falou, nós somos seres espirituais, nós somos um espírito que tem um corpo e uma alma, e as pessoas, infelizmente, às vezes a gente vive como se a gente fosse só esse corpo aqui. Não, gente. A gente tem um corpo, o Senhor nos deu um corpo para a gente cumprir nosso propósito, nós somos, né? Mas é o nosso espírito que vai voltar para casa um dia, porque eu entendo hoje que a morte não é o fim, é o começo, é o nosso passaporte de volta para casa. De volta ao eterno, porque nós somos gerados em Deus. A palavra diz que nós somos gerados no Senhor antes mesmo da fundação do mundo. E eu creio que esse gerar foi o nosso espírito que foi gerado no Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Então, assim, é uma palavra forte. Eu não vi toda a palavra, né? Eu comecei no final ali. Mas quando ela falou do leão, foi algo assim que na hora, assim, ele ruge. O diabo ele está ao redor como um leão, mas ele não é o leão. O leão é Cristo. É Jesus, e que o verdadeiro leão esteja sempre à nossa frente, nos guardando, nos protegendo, nos dando livramento dos nossos posicionamentos, que as nossas sementes, a gente não desista de lançar sementes, porque às vezes a gente vai, na hora a gente vai falar às vezes uma palavra de amor, de carinho, às vezes a gente vai receber uma pedrada, mas que a gente possa entender, Senhor, né, que essa pedrinha eu entrego para o Senhor, porque é para um propósito. Essa pessoa ainda vai ser transformada, essa pessoa ainda vai ser guardada, porque hoje, minhas irmãs, as pessoas olham para mim, as pessoas não, talvez se eu contar como eu era, as pessoas não vão acreditar, mas o meu solo, o meu coração, era um solo de pedras, e o Senhor foi transformando, o Senhor foi limpando as amarguras, as lutas, as tristezas, as mágoas, o rancor, e muitas coisas, e hoje meu coração é mais preparado para receber muitas coisas, mas nem sempre foi assim, né? E glória a Deus por isso, porque hoje eu não me envergonho de falar, porque isso é para a glória do Senhor. É uma transformação que o Senhor fez e ainda está fazendo. Eu creio que eu ainda estou em obras e Ele vai completar. Glória a Deus, Francis Lei, né? Vamos chamar de Fran, pela tua vida, pela tua disposição de estar aqui com a gente. É Giovana, que eu entrei com o nome do meu marido. Giovana. Então, assim, glória a Deus, assim, pela sua vida, né, que você não desanime, não desista, continua trazendo palavras para nós, o Senhor é na tua vida, glória a Deus, né, continue se posicionando, continue, assim, se mantendo na presença do Senhor, não tenha medo de ir para a brecha, não tenha medo de se colocar nesse lugar de sacrifício, porque hoje eu vejo muitas pessoas conhecem o Santo dos Santos, mas não entram no lugar de sacrifício.
Não adianta a gente só entrar no Santo dos Santos, entrar dentro do tabernáculo, conhecer, mas não permanecer, não estar no lugar de sacrifício. Porque tem uma diferença de você conhecer, mas e permanecer. Então, que você permaneça, porque você vai ver as grandes coisas que Deus vai fazer através da tua vida, através da tua casa. Não desanima, continua lançando as sementes. Amém? Olha, já falei demais já. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar o que aconteceu ontem comigo, e 2 dias muito sufocantes, 2 dias muito difíceis. Parece que eu estava fazendo tudo ao contrário. Devocional estava sendo ao contrário na minha mente, né? Tem horas que a gente pensa assim, quando está muito sufocante, quando está muito espremido, quando você quer tirar a última gota do limão. Aí, mas eu achei que tinha muito caldo nesse limão e você comprou um limão seco. É isso aí. E aí eu lembrei da hiena. A hiena é carnicida. Ela gosta de carne, ela gosta de sangue. E eu comparo o inimigo com a hiena. E aí, à noite, eu fui fazer um trabalho aqui em casa e disse, hiena, tu não vai me vencer. Parece que tudo que as pessoas falavam, sabe, era para me maltratar. E eu conversei, fazendo aquele trabalho com o Senhor, eu busco ser correta, eu busco ser reta, eu busco seguir o teu caminho, né? Porque eu não faço nada para o homem, eu faço primeiro para ti. Tanto bem, tanto mal que eu fizer, eu tenho que ver que eu faço primeiro para ti. E por isso eu busco não fazer mal a ninguém, porque eu estou te ferindo, eu estou te magoando. O que é que está acontecendo? O que é que eu te fiz de errado desde quando eu nasci até hoje? Porque aí eu fiz uma história, fui conversando com o Senhor, fazendo aquele trabalho, né? Uma história. Fiz uma pergunta e a resposta, no ato, abri meu celular, a resposta veio. Simplesmente aquilo que nós já sabemos, que eu sei, mas a gente tem que ter uma história, né, para conversar com o Senhor. Né? Eu tenho meu momento de amor com o Senhor pela manhã, tenho um momento de amor com o Senhor 18 horas, que é só, nós dois lá é só love, eu e ele. Isso daí não reclamo, eu não falo nada. Eu não reclamo nada com o Senhor, eu só agradeço, né? E veio a resposta da boca de uma pessoa de Deus, uma oração que ele fez, e ele disse assim: o inimigo, ele não é onisciente. Ele nunca sabe dos planos do Senhor para nós, tá? Mas ele começa a atrapalhar os nossos caminhos quando ele vê o nosso evoluir. Ele sabe que dali nós teremos bons frutos. Ele sabe que o Senhor está trabalhando na nossa vida, ele sabe que tem bênçãos, tem vitórias. E ali ele começa a atrapalhar isso para nós. E aí eu já sei disso, né? Mas é que às vezes na hora da dor, na hora da tristeza, eu tenho que sentar como filha diante de um pai que me dá tudo, que nos dá tudo, que faz tudo por nós. E às vezes a gente quer ter uma resposta e ver uma lapada dessa, né? Então, que a gente realmente nunca duvide que o Senhor, na alegria, esse é o verdadeiro casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Ele nunca vai nos abandonar. E que não é o leão que anda ao nosso derredor, não. É a hiena. A hiena. E é isso que, como a Giovana falou, né, que o leão, ele espera. O leão, se você não mexer com ele, se você não provocar ele, ele nunca vai fazer nada. Se você não for no habitat dele e fazer nada contra ele, ele nunca vai mexer com a gente. Mas o leão é o Senhor. A gente precisa provocar o leão do Senhor, às vezes, em oração, né? Em comunhão. Mas a hiena ela quer toda hora pegar a tua carne, teu sangue, ela se alimenta disso. E nós precisamos, sim, ser vigilantes. A Elaine estava falando sobre vigilância, e o Senhor tem falado sobre isso e tem me mostrado
todos os dias, vigilância, 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 porque ele está realmente... E não espere, irmãos, que cada dia melhore, não. A gente vai ter que ser vigilante todo dia, porque termina uma, vem outra. Nós estamos sendo testados. É porque tem bênção sim para nós, tem vitória sim para nós. Nós só vamos receber isso a partir do momento que nós mesmos nos polimos, que nós mesmos evitamos esmurecer, que nós tiramos a venda dos olhos. Bom, o Senhor tem o melhor para mim, Ele já prometeu. E por que está demorando? Porque a gente está caindo nas ciladas das hienas. E a gente não pode mais. Como cristão, conhecer, leitor da palavra, ouvir a palavra, a gente não pode mais, né? Então, que a partir de hoje a gente aumente mais ainda a nossa vigilância. E que com ele a gente vai vencer todas as coisas em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer falar aí? Palavra forte, abençoada. Olha, a Rosângela está no posto. Está saindo do posto, a Rosângela. Glória a Deus. Bom dia, Pai do Senhor. Bom dia. Eu tenho que pedir perdão, né? Porque hoje eu falhei. Falhei porque ontem foi um dia muito difícil para mim. E eu não estava conseguindo dormir e eu tomei um relaxante muscular por conta da minha dor na perna. Da minha, não. Da dor que está na minha perna. Ontem foi um dia difícil e eu tive que tomar um relaxante muscular e não vi nem o celular. Sabe? Adormeci verdadeiramente. Eu não estou em casa, se eu estivesse em casa era mais fácil, né? Porque o galo chama. Eu ainda estou em João Pessoa, em viagem. Mas louvado seja Deus por isso, sabe? O Senhor sabe que meu corpo precisava desse descanso, né? Então, eu acordei, né, já atrasada, e antes do devocional nosso, eu tenho o meu. Então, eu não falhei com ele, e entrei no nosso atrasado, mas louvado seja Deus por isso, pelo pouco que eu vi, que já me acrescentou, e eu quero agradecer, porque eu sei que vocês ontem, né, oraram por mim, obrigado pela palavra, as palavras de conforto que recebemos, mas eu quero compartilhar com vocês, né, eu não vi a palavra, mas eu quero compartilhar com vocês como a nossa oração funciona. Na verdade, como Deus, para quem nós oramos, faz com que nossas orações funcionem, né? Ontem eu fui para o velório do meu primo, com muita dificuldade, porque ultimamente eu tenho me resguardado para ir para a igreja, né, por conta das muitas dores e sequelas da Covid. Mas quando eu recebi a notícia da morte do meu primo, a família do meu pai é bem pequena, e é a família que a maioria não tem compromisso com Deus. Então, a gente tem aquela luta de oração pelo o resgate da família, né? E foi tremendo o que nós vivemos ali, porque nós chegamos e encontramos grande parte dos primos já convertidos ao Senhor. Né? E a gente sabe que é resultado de oração. Há um ano atrás, nós nos encontramos e a maioria estava totalmente perdida. Eu encontro algumas lives deles que o sangue de Cristo tem poder. E o Senhor nos deu ontem a oportunidade de ministrar naquele velório. E a palavra não foi outra, senão Eclesiastes 7. É melhor estar no lugar de luto, né? Do que no lugar de farra, de festa. E nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre a vida dos que estavam ali e que ainda não têm um compromisso com Cristo. E foi tremendo, sabe? O meu primo, ele faz 2 meses que se converteu, que voltou aos caminhos do Senhor. E nós temos visto um tempo de preparo. Ultimamente a gente tem visto isso aqui na família, pessoas se declaram para Cristo e com pouco tempo é colhido.
E isso faz parte da onisciência de Deus. Deus é onisciente, sabe se vai perseverar, se não vai, e na infinitude do seu amor, pela sua graça, ele colhe no tempo. E a gente se regozija no Senhor, apesar da dor, né? E não podemos perder a oportunidade de ministrar sobre essas pessoas. E eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus por isso. E é isso aí, gente. Vamos continuar perseverando no Senhor. E eu encerrei aquela palavra dizendo para o restante dos primos, né? Reavaliem sua vida. Porque antes de Cristo me colher, eu quero ter o privilégio de dizer, eu e a minha casa, verdadeiramente servimos ao Senhor. E foi aquele chororô, aquela coisa, mas a semente foi plantada, né? E Deus tem sido honrado em nome de Jesus. Amém. Obrigada aí, Amália, obrigado por ter me socorrido mais uma vez aí. E vamos que vamos. Da manhã eu já estarei em casa e com certeza estaremos juntos. Amém. Deus conforte o coração, né, Áurea? Mais uma vez. Amém. Dê socorro presente para vocês nessas horas. Mas nós, como filho de Deus, sabemos, né? Ele não morreu. É verdade. Foi outro plano, e quando nós formos, nós vamos encontrar todos os nossos familiares lá. Não se esqueçam que eu já contei para vocês que o Senhor começou a me usar no dia do enterro da minha irmã. Nós sofreu um acidente, e foi lá que ele começou a falar comigo. Então, não olhe para a dificuldade, olhem para Jesus, que ele quer te dar uma mensagem nas horas de tribulação, na hora que o inimigo se levanta. Vou falar para Dani, sempre realmente tem alguém intercedendo por nós. A gente não pode esquecer disso. Eu fui a primeira convertida da minha família. E eu tinha um amigo que ele, de vez em quando, ele me cutucava. Quero te levar na igreja, eu vou te buscar na tua casa. E a gente sempre foge, né? E aí, foi através dele que eu comecei a buscar. Não foi nem através dele. Eu fui num shopping aqui da minha cidade, estava tocando um louvor, mas a intercessão foi dele. É isso que eu quero falar. E aquele louvor lindo tocou no meu coração. E eu entrei naquela igreja. Não é a que eu congrego hoje, mas ali eu fui muito recebida, aquelas pessoas na porta, me trataram muito bem, me deram um melhor lugar na igreja, e foi um louvor atrás do outro, fui gostando, e até hoje eu caminho com o Senhor. E foi muito difícil a minha vida com Cristo, porque eu venho de uma família, minha mãe é super católica, hoje ela já não adora mais madeira, graças a Deus, isso já é uma vitória. Quando eu expliquei na Bíblia para ela sobre isso, e o que afastou minha mãe de estar hoje com Cristo, ele já me respondeu. O meu irmão, com uma palavra, ele não soube direcionar a palavra para minha mãe sobre esse pedaço de madeira. Ele foi arrogante, e a minha mãe estava com o pé na porta da igreja e voltou. Então, eu aprendi ali que é amor, né? Aquilo que eu sempre falo é amor. E eu sofri muito porque o meu pai era italiano, meus tios italianos, a família do meu pai toda italiana, muito católica. E a da minha mãe, por ser brasileira paraense, também muito católica, entendeu? Então, eu sofri muito. Eu era de todo dia, todo domingo, tá 5h30 no banheiro, tomando banho na água fria para ir para a igreja. E aquilo me tormentava, porque era o único dia que eu tinha de folga. Estudava de manhã todo dia, desde criança. Então, aí fica, né? Aí você vai sendo preparado. Eu tinha que ouvir e calar e não falar nada. Até ali o Senhor me deu sabedoria. Já chicotada todo dia. A Bíblia grandona em cima da mesa. Lê aí, vê se tem alguma diferença da tua. A minha, sabe, as provocações? E a gente vence, sim. E eu venci. Aí depois veio a minha irmã, depois de mim, e esse meu irmão. Então ainda falta mais 4 para o Senhor buscar. E a luta, mas vai vir. Eu creio. Vamos conseguir. Alguém mais quer falar? Ou a gente pode encerrar? A Auristéia chegou, Auristéia, pode fazer a oração aí final para nós, se não tiver mais ninguém para falar?
Posso sim. Antes eu quero registrar que Dani Piele, né? Está no. Já vi. Pois é, Dani Piele Foi a primeira. Acho que é foi a uma. primeira pessoa a entrar. Ela foi a terceira pessoa a entrar hoje. A primeira, Seja nem vi. bem-vinda, Dani Piele, viu? Que Deus lhe abençoe. Dani Piele está passando por uma luta, mas que só há vitória se houver luta. Então vamos para cima, Dani Piele. A luta é porque tem uma vitória, né? É verdade. Então se apegue nele, se apegue no Senhor. Que não te. Tá, ninguém mais quer falar, então ora por Vamos nós. orar, né? É. Senhor Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, queremos te agradecer por mais um dia que tu nos permite, Senhor, abrir os olhos e contemplar o renovar das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa existência, muito obrigado pela oportunidade de declarar o teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por poder compartilhar com outros a vitória que nós temos em ti. Pai, queremos te louvar pela existência desse devocional, queremos te apresentar cada pessoa, cada ouvido, cada coração, sentimento, Senhor, que estão envolvidos nesta obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor, continua conosco, continua, Pai, firmando a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa fé e faz com que nós possamos ser mensageiros teu, Pai, de forma contínua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não ouvi a palavra, mas sei que a tua palavra é uma palavra que frutifica, e nós queremos te louvar pela existência da palavra, pela palavra que foi ministrada hoje, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Faz com que ela frutifique em nossas vidas e vai à frente, Senhor, dos nossos planos, das nossas ações, porque a nossa intenção é simplesmente que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigada, Giovana, por essa rica e abençoada palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, que aonde você botar a planta dos seus pés, você alcance mais vidas, onde você colocar a sua mão, você leve cura, você leve união, você leve paz, onde você colocar a sua palavra, você leve o amor do Senhor, o amor de Jesus. E são muitos frutos que vocês têm que alcançar, né? Eu sei disso. E o Senhor tem promessas para você. Continue. A luta é grande, mas a vitória o Senhor já te deu para a honra e glória do teu nome, Senhor, que faz todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. A Giovana, ela tem um projeto muito bonito, alcança muitas vidas e eu creio que o Senhor está já desde hoje e sempre plantando muitas coisas na vida da Giovana, né? Então, tenham todos um bom dia na paz do Senhor, que Ele os alcance. E já começou, né? O dia abençoado, já nos acordou, já nos levantou, já nos deu o seu amor desde a barriga da nossa mãe, e vamos com fé, que nós tenhamos um final de semana abençoado e que nós possamos também abençoar vidas, alcançar vidas, levar o amor de Jesus pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor. Vamos em paz. Amém. Fiquem na paz. Amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau. Amém, com Deus. Tchau. Tchau.